Você já ouviu falar do homem-coelho? Não aquele fofo da Páscoa, mas um ser que vaga pelas florestas da Virgínia, com um machado ensanguentado e olhos que brilham na escuridão? Uma figura vestida em um traje de coelho, envolta em mistério, medo e mortes inexplicáveis? Esta é a história do Bunny Man, uma das lendas urbanas mais perturbadoras dos Estados Unidos. Se você curte histórias reais que parecem saídas de um pesadelo, já deixa o like, se inscreve no canal Nox e ativa o sininho, porque agora começa uma jornada sombria e você não vai querer assistir sozinho. Tudo começou em 1904. Quando o estado da Virgínia decidiu fechar um hospital psiquiátrico em Clifton. Os pacientes seriam transferidos para outra instituição, mas algo deu terrivelmente errado. Durante o transporte dos internos, o ônibus que os levava sofreu um acidente em uma estrada isolada cercada por floresta densa. A maioria dos pacientes foi recapturada, exceto 2. Um deles era Marcus Walster. O outro nunca foi identificado, mas o que aconteceu depois transformaria a região em um pesadelo vivo. Dias depois, corpos começaram a aparecer pendurados em árvores, com cortes precisos e restos de coelhos espalhados ao redor. A polícia encontrou Marcus Walster morto, com uma machadinha ao lado do corpo, mas o outro fugitivo nunca foi encontrado. Testemunhas começaram a relatar aparições de uma figura vestida em um traje de coelho branco, vagando pelas estradas à noite, segurando uma machadinha. Ele atacava qualquer um que se aproximasse da ponte de Colchester Road, hoje conhecida como a Bunny Man Bridge. A polícia nunca conseguiu capturá-lo e, com o tempo, a história se misturou à lenda. Mas até hoje, moradores juram ouvir sons estranhos à noite e evitam passar pela ponte após o pôr do sol. Mas será que tudo isso é apenas uma história contada para assustar crianças? Ou existe algo real por trás da máscara de coelho? A lenda do Bunny Man não ficou apenas nas sombras da floresta. Com o passar dos anos, relatos começaram a surgir, não de crianças assustadas ou histórias contadas ao redor da fogueira, mas de adultos, policiais e moradores locais que afirmavam ter visto algo ou alguém. Em outubro de 1970, um casal estacionou seu carro em uma estrada isolada, próxima à ponte de Colchester Road. Eles estavam visitando parentes e decidiram parar para descansar. Foi então que, do nada, uma figura vestida em um traje branco de coelho apareceu entre as árvores. O homem segurava uma machadinha e gritava palavras desconexas, ameaçando o casal. Em um acesso de fúria, ele lançou um machado contra o carro, quebrando o vidro traseiro. O casal fugiu em pânico e registrou o incidente na delegacia local. O caso foi arquivado como ataque por indivíduo desconhecido, mas o relato se espalhou como fogo entre os moradores da região. Apenas 2 semanas depois, outro homem relatou ter visto a mesma figura em um terreno próximo a uma construção. Ele afirmou que o Bunny Man estava cortando vigas de madeira com uma machadinha, gritando que ninguém deveria construir ali. Quando os policiais chegaram, não havia sinal do agressor, mas o local estava repleto de pedaços de madeira quebrada e marcas de machado. Esses 2 casos foram registrados oficialmente e estão arquivados até hoje. O mais perturbador é que, apesar das investigações, ninguém jamais foi identificado como responsável. Nenhum suspeito, nenhuma prisão, apenas o silêncio da floresta e o medo que crescia entre os moradores. Com o tempo, a ponte de Colchester Road passou a ser evitada. Jovens que se aventuravam por lá à noite relatavam sons estranhos, como passos, respiração pesada e o som metálico de uma lâmina sendo arrastada. Alguns diziam ter visto olhos brilhando na escuridão. Outros juravam ter ouvido razidas distorcidas vindas do mato. A polícia, pressionada pelos relatos, fez buscas na região, mas nunca encontrou nada concreto. E assim,
O Bunnyman passou de criminoso desconhecido a entidade folclórica, uma mistura de homem, lenda e pesadelo. Mas o que torna essa história ainda mais inquietante é o padrão. Os ataques sempre ocorrem em outubro, próximo ao Halloween, sempre à noite, sempre em áreas isoladas e sempre com uma machadinha, como se fosse um ritual, como se o Bunnyman estivesse esperando por alguém. Alguns teóricos acreditam que ele seja um espírito vingativo, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros dizem que é apenas um homem perturbado que sobreviveu à fuga do hospital em 1904 e vive escondido até hoje. Mas há quem acredite que o Bunnyman não é um só, que a figura foi assumida por diferentes pessoas ao longo das décadas, como um manto de terror passado de geração em geração. A Bunnyman Bridge não é apenas um ponto geográfico, ela se tornou um símbolo do medo, um altar de lenda e loucura. Localizada em Colchester Road, cercada por árvores altas e uma névoa que parece permanente, a ponte atrai curiosos, caçadores de lendas e jovens em busca de adrenalina. Mas muitos que se aproximam dela não voltam os mesmos. Há algo naquele lugar, algo que parece observar, esperar, respirar. Com o passar dos anos, surgiram histórias de rituais. Grupos de adolescentes começaram a visitar a ponte na noite de Halloween, desafiando uns aos outros a atravessá-la à meia-noite. Alguns levavam velas, outros tentavam invocar o Bunnyman com palavras ditas em voz alta. A maioria voltava apenas com sustos e risadas nervosas. Mas nem todos voltavam. Há registros de desaparecimentos naquela área, especialmente entre os meses de outubro e novembro. Jovens que saíram para brincar de invocação e nunca mais foram vistos. Moradores locais contam que, durante essas noites, é possível ouvir sons metálicos vindos da ponte, como se uma lâmina estivesse sendo arrastada pelo concreto. Outros relatam ver uma figura branca parada no meio da estrada, imóvel, encarando quem se aproxima. E há quem diga que, ao atravessar a ponte, o ar muda, fica mais pesado, mais frio, como se o tempo desacelerasse, como se algo estivesse testando sua coragem. Um dos relatos mais perturbadores veio de um grupo de 3 amigos que decidiu filmar sua travessia em 2012. O vídeo, que circulou por fóruns obscuros da internet, mostrava os jovens rindo, provocando o Bunnyman e acendendo velas no centro da ponte. Em determinado momento, o áudio começa a falhar. As risadas viram gritos. A câmera cai no chão e grava apenas o céu por alguns segundos. Depois, silêncio. O vídeo termina abruptamente. 2 dos jovens foram encontrados horas depois, em estado de choque, sem conseguir falar. O terceiro nunca foi localizado. A ponte passou a ser evitada até mesmo por patrulhas policiais. Alguns oficiais se recusam a atender chamados naquela área após o anoitecer. E os poucos que vão relatam uma sensação de estar sendo observados, como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Mas o que torna a Bunnyman Bridge ainda mais sinistra é a teoria que envolve sacrifícios. Alguns acreditam que o Bunnyman não é apenas um espírito vingativo, mas uma entidade que se alimenta do medo, que cada grito, cada vela acesa, cada desafio lançado à meia-noite fortalece sua presença. Que a ponte, na verdade, é um portal, e que os rituais não invocam o Bunnyman, eles o alimentam. A essa altura, a lenda do Bunnyman já não é apenas uma história contada em noites de Halloween. Ela se tornou um espelho, um reflexo distorcido do medo humano, da loucura e daquilo que não conseguimos explicar. Mas o que realmente assombra nessa história não é apenas a figura de um homem vestido de coelho com uma machadinha.
É o vazio que ele representa. A ausência de respostas. A linha tênue entre o real e o imaginário. Com o passar das décadas, a ponte de Colchester Road continuou sendo palco de relatos. Alguns dizem que viram o Bunnyman parado no meio da estrada, imóvel, como se estivesse esperando. Outros afirmam que ele aparece apenas para aqueles que carregam culpa ou medo. Há quem diga que ele não é uma pessoa, mas uma manifestação coletiva, um tipo de entidade que se alimenta da crença, do pavor, da repetição da história. Quanto mais se fala dele, mais forte ele se torna. Pesquisadores tentaram encontrar explicações racionais. Alguns apontam para um homem chamado Robert Bennett, que em 1970 relatou o ataque de um sujeito vestido de coelho. Outros acreditam que a lenda se formou a partir de uma mistura de eventos reais, distorcidos pelo tempo e pelo boca a boca. Mas nenhuma teoria explica os desaparecimentos. Nenhuma teoria explica os vídeos, os relatos, os traumas. Nenhuma teoria explica o silêncio que paira sobre a ponte quando o relógio marca a meia-noite. Então, surge a pergunta inevitável: o Bunnyman é real? Ou é apenas um monstro que criamos para dar forma ao que não compreendemos? Talvez ele seja os dois. Talvez ele seja o que sobra quando a razão falha, quando a escuridão vence, quando o medo encontra um rosto. O que sabemos é que a ponte ainda está lá, isolada, silenciosa, envolta por árvores que parecem sussurrar segredos antigos. E, de tempos em tempos, alguém ousa atravessá-la. Alguns voltam, outros não. Mas todos, sem nenhuma exceção, carregam algo com eles depois da travessia. A sensação de que foram observados, de que algo os seguiu, de que o Bunnyman ainda está lá. E assim, termina nossa jornada por uma das lendas urbanas mais perturbadoras da América. Mas cuidado! Agora que você conhece a história, ela também conhece você. E se um dia, ao andar sozinho à noite, você ouvir passos atrás de si, não olhe para trás. Porque talvez, só talvez, ele esteja te seguindo. Obrigado por assistir. Se sobreviveu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal Nox, compartilhe com quem precisa conhecer essa história e diga nos comentários: você acredita no Bunnyman?